A sociedade basicamente acabou, tá? Tudo que a gente conhece como sociedade, daqui uns anos vai deixar de existir. Tudo isso por grande interferência do Estado, que por meio do Estado, né, as elites operam aí e fez uma grande divisão da sociedade. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de 10 que eu falei que eu ia fazer sobre o colapso da sociedade, por que isso vai acontecer, e vai ser vários níveis aí, desde economia até de comportamentos ali da sociedade mesmo, de religião e tudo quanto é tipo de coisa, porque vai ser algo bem completo, assim, algo que eu já tinha vontade de falar, vai ser basicamente resumindo tudo que eu já percebi até hoje. Então, bora lá, falar por que eu acho que a divisão da sociedade já aconteceu e ela não tem mais volta. Se você for olhar a sociedade como que ela está armada hoje, principalmente no Ocidente, você já vai perceber que ela não está caminhando para dar certo, ela está caminhando para dar errado. Só a taxa de natalidade está em queda em basicamente todos os países do Ocidente. Ah, mas a China também está, o Japão também está. É algo meio que mundial, mas a parte oriental ali do Oriente Médio, né, não a parte oriental dos povos asiáticos ali como Coreia do Sul, Japão, esse tipo de coisa, mas o Oriente mesmo, principalmente também na África ali, o norte da África, onde que boa parte você já sabe de qual religião que é, eles já não estão decaindo, eles estão aumentando. Então a população mundial, por mais que ela pareça que vai cair muito, ela vai se manter basicamente esse tanto de pessoas aí, porque essa galera procria pra caramba, eles são vários, eles vão tomar conta da sociedade que a gente conhece hoje, daqui a alguns anos, talvez daqui 50 anos ou mais. Não vai ser algo rápido, tá? Não vai ser, 2030 já tomou conta. Não, vai ser algo mais demorado, porque o processo é lento. Primeiro precisam se infiltrar ali por meio de imigração mesmo, depois as crianças deles vão nascendo ali, vão ganhando os direitos do país, vão crescendo nas escolinhas, vão entrando no mercado de trabalho e principalmente na política. Então eles vão ser maioria de votos, eles vão ser a maioria ali também na parte política, então qualquer lei a favor deles vai ser algo que meio que vai ser aprovado. Eles vão fazer pressão popular nos políticos, os antigos herdeiros do país, que são os povos originários do país, por exemplo, o francês na França, o alemão na Alemanha, esse povo aí que já estava no país há mais tempo, eles vão sendo deixados de lado e até mesmo vão sendo escanteados do país. E o que isso tem a ver com o Brasil, né? O Brasil ele não recebe uma imigração em massa igual aos países europeus. Primeiro que o Brasil é um país pobre, né? Ele não tem nem atrativo para atrair pessoas. As únicas pessoas que vêm para o Brasil em massa aí são venezuelanos. Os venezuelanos estão numa crise ferrada há muitos e muitos anos. Também você pode falar, mas no Sul, muitas pessoas do Uruguai e da Argentina vêm fazer compras no Brasil. Porque o país deles são caros, mas eles não vão querer simplesmente imigrar para cá, mudar para cá por melhorias de vida assim, gigantescas. É meio que trocar os 6 por meia dúzia, você sair de um país desses aí para ir para o outro. Claro que tem algumas coisas que podem ser melhor, outras coisas que vão ser pior, mas como eu disse, é 6 por meia dúzia. O Brasil ele não tem um grande atrativo assim que você possa oferecer para as pessoas. Mas por que a sociedade brasileira também vai ser dividida, já que o mundo tem esse problema de imigração aí que é muito forte, principalmente os europeus ali, até mesmo em outros países asiáticos tem, a China não tem tanto, mas a China vai ser destruída por causa da lei do filho único. A China que se destruiu nesse sentido, não foi o mundo que destruiu a China tinha um potencial enorme com o governo que eles estão ali, o sistema que eles montaram era algo meio que incrível de certa forma de você analisar. Não estou falando que é algo bom, sempre onde tem um comunismo ali, o governo tomando conta, o governo totalitário, os bloqueios de internet ali, com os firewall chinês, esse tipo de coisa, você já sabe que é um problema, mas o modelo chinês no mundo atual, ele era muito importante para a evolução, porque eles meio que tomam decisões diretas. A decisão de um país autoritário, ela é muito mais rápida do que uma democracia, tanto que você pode ver que se fosse um país autoritário, o Brasil, a lei da misoginia já teria passado, tanto que ela foi barrada na Câmara. A democracia, ela meio que atrasa as coisas, quando tem muita gente decidindo, a decisão não sai. Quando é um país ditatorial como a China, as decisões saem muito mais rápido. Então, para a forma de governo do mundo, isso funciona melhor. Eu não concordo com a China, mas
as coisas são o que são, tá? Não adianta a gente ficar brigando aqui, mas eu acho que tal coisa é melhor, eu também acho que tal coisa é melhor. Mas falar que o sistema deles ali, de certa forma, não é eficiente, isso é uma mentira. Mas voltando aqui para o Brasil, o Brasil ele não tem esses problemas. O que vai destruir o Brasil? O próprio brasileiro. O Brasil, ele sempre foi um povo assim meio que misturado, tá? O Brasil, ele nunca foi um povo único. Tanto que a questão de racismo no Brasil, você pode pegar de qualquer lado aí para atacar, que você vai atacar povos diferentes. No sul tem muita descendência alemã, tem descendência polonesa, lá no norte do país é mais descendência de índio, no nordeste já tem outros tipos de pessoas e de suas origens ali são diferentes. Isso acontece muito, tá? O Brasil, ele é um país muito diversificado, ele é muito misturado. Então, primeira coisa que você vê uma sociedade quando ela é muito diversificada nesse ponto, eles não geram identidade. O Brasil, ele não tem uma identidade própria. Como assim não tem? Somos todos brasileiros. Não tem, cara. Você pode ver a Europa, quando você vai de um país para o outro, você pega ali da Itália para a Alemanha mesmo, ou até mesmo Portugal, Espanha, você vê aqueles países ali com uma cara muito única. Não estou falando atualmente, porque atualmente tem muita bagunça lá, mas você consegue ver as diferenças deles um para o outro, que ela é gritante. A arquitetura portuguesa, ela não é igual a arquitetura alemã ela não é igual a arquitetura italiana, e isso gera identificação. Os povos que vivem ali falam a mesma língua, eles falam o mesmo entendimento das coisas. É como você vê a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia lá era vários países dentro de né? Vários povos ali, a Croácia, a Eslováquia, a Eslovênia, não sei exatamente todos os países. Eu sei que a Croácia estava, aquele canto ali da Europa. Eles estavam todos dentro do país e vivia vários conflitos ali dentro. Tanto que depois se separou, acabou até a par dos conflitos, porque muitos povos ali não gostavam um do outro. E o Brasil tem justamente isso. O Brasil ele é totalmente dividido. O Brasil ele não é uma sociedade harmônica. Pelo que eu falei, o Brasil ele tem muita descendência de vários lugares. Então ninguém meio que se conecta com ninguém. O brasileiro ele se conecta um com o outro pelo sofrimento. Todos os seres humanos eles vão se conectar pelo sofrimento. Quando você vê uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, até mesmo aqui em Minas Gerais, que por curiosidade foi perto da onde que eu moro, tá? Foi bem perto. Você vê que as pessoas elas ajudam muito o ser humano ali quando vê um outro em dificuldades, se ele puder ajudar, ele vai ajudar bastante. É muito difícil você ver pessoas atrapalhando, a não ser que seja um marginal, um cara muito folgado, mas normalmente você vê muitas e muitas pessoas ajudando. O brasileiro ele se une apenas nessas horas, mas de resto tudo no Brasil é dividido. Eu já falei da descendência do Brasil que é dividida. Você pode ver também a questão do Brasil que é dividido, é a questão do lado político. Tanto a última eleição, acho que ela foi perfeita por isso, independente dos resultados reais, o que a gente nunca sabe que vai ser, né? Se aqueles números ali foram os reais, porque ninguém sabe de programação o suficiente para questionar a nossa deusa urna, mas você pode ver que o Brasil estava basicamente 50-50. Um lado é incomunicável com o outro. É muito difícil você ver esquerdistas e direitistas conversando sobre a mesma coisa. E eu não estou falando aqui dos políticos, porque os políticos de direita, eles não são essa coisa que muitos acham, que eles estão lutando pela liberdade, eles são realmente conservadores. Não, político é político. Eles querem se manter no poder, eles precisam se manter no poder. E eles vão fazer o que for mais... como posso dizer, não necessário, mas o que for mais atraente para a população para votar neles, para eles se manterem no poder ali. Então eles vão fazer isso, tá? Eles vão agir de acordo que vai manter eles nos sistemas. Eles não estão se importando com o que você acha realmente, a não ser que seja um cara que tenha muita moral ali para fazer aquilo que eles acreditam. Um cara que eu vejo que tem isso é o Nicolas Ferreira. Por mais que, não concordo com tudo, não, mas quando ele fala alguma coisa, ele vai lá e fala. Por exemplo, a PL da misoginia mesmo, ele foi lá e barrou. Não foi ele necessariamente que barrou, mas ele foi um dos principais que fez um escândalo todo aí para não passar. E ele tem muita influência. Se não um dos políticos mais influentes aí de todos, tá? Entre direita e esquerda, eu não vejo muitos que tenham uma influência muito maior do que ele. Talvez o Bolsonaro ali, o pai, teria mais influência do que ele, já que ele meio que nasceu dessa direita bolsonarista. Mas eu não vejo o Lula com mais relevância do que ele, principalmente em questões de internet.
O Lula, na questão da internet, ele é bem defasado. Ele não consegue promover grandes campanhas de internet, ele não consegue fazer um vídeo viral, igual o Nicolas já fez, ele não consegue também atrair multidões mais como um dia já deve ter feito. Eu não sei como que era no passado, mas hoje em dia ele não consegue, as falas dele são desconexas. Ele já é um senhor, o cara já é velho, ele não consegue fazer mais do que ele fazia, ele só está ali porque as pessoas ainda acreditam que ele é alguma coisa. Enquanto as pessoas acreditarem, não adianta você usar argumentação, você ir lá e explicar qualquer coisa para elas. Elas vão acreditar no que elas querem acreditar, tá? Foi uma coisa que eu aprendi nas eleições de 2018, que não importa quantos argumentos você tem, você está atacando o político, as ideias dele, mas a pessoa vai simplesmente se sentir ofendida porque ela acredita naquilo. O brasileiro, ele traz muitas coisas para o emocional, para o lado pessoal delas. Então, quando você está atacando as ideias do Lula, que muitas das vezes não fazem sentido nenhum, as pessoas se sentem atacadas. Então, você acaba que meio que entrando num conflito contra a pessoa, não contra as ideias do político. Então, não tente convencer ninguém em eleições, a não ser que seja uma pessoa que você saiba que ela tem mente aberta. Não entre em debates públicos, que você não vai ganhar nada com isso. Política não vai te trazer nada. Então, a sociedade brasileira, ela é bem dividida nesse ponto já de política, como vocês puderam perceber, que isso não vai mudar, tá? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Talvez no futuro as pessoas odeiem os políticos mais do que elas adoram eles hoje, mas eu acho difícil que isso aconteça no Brasil. E justamente por ter esse lado político muito forte, o Brasil ele acaba criando coisas artificiais, porque o Estado é uma instituição artificial, por mais que a sociedade, como pessoas no geral, elas precisam de controle, não são todas que vão ativar um PNA ali, muitas pessoas elas vão ter medo das coisas para manter em sociedade, para manter o equilíbrio. Se você falasse que não vai ter problema nenhum roubar, muitas pessoas roubariam, elas não deixam de roubar por ser moral, elas deixam de roubar por ter medo de alguma coisa, por medo das consequências. Então, uma sociedade aí sem o Estado, eu não acredito que o Estado seja uma coisa boa. Se as pessoas não tivessem armas, não tivessem como defender suas coisas, ela também não funcionaria. Então, o Estado é meio que a institucionalização. Eita! Ele é o monopólio da força, tá? O Estado ele é o monopólio de toda a força concentrada e ele que usa para controlar a sociedade como ela está hoje. Então, essa instituição que é o Estado, ela vai começar a criar coisas totalmente desnecessárias. Por exemplo, a PL da misoginia. E isso vai causar a divisão entre homens e mulheres. Homens e mulheres já estão separados na sociedade desde a criação do feminismo, como assim possa se dizer, porque a partir do momento que você coloca homens e mulheres fora do seu papel tanto bíblico quanto de sociedade mesmo, de constituição de sociedade, homens no seu papel ali de provedores e mulheres no seu papel ali tanto de submissa quanto de auxiliar do homem para a construção das coisas. Elas auxiliavam o homem a progredir na vida, seja trazendo os filhos, que os filhos ajudavam no campo, seja produzindo pequenos alimentos ali que melhoravam a alimentação da família, até mesmo preparando a comida. Ela é uma auxiliadora, as mulheres sempre foram auxiliadoras dos homens, elas nunca foram a camada de frente da sociedade, a que vai lutar por recursos. Elas nunca foram isso e nunca vão ser de uma forma natural. Se você acabar com a instituição do Estado hoje, através de uma grande calamidade que seja, por qualquer motivo que seja, igual foi no Rio Grande do Sul, como eu citei aqui já, naquele momento ali acaba o feminismo. Então acaba totalmente essa coisa de mulher empoderada. Elas estão agindo artificialmente porque existem incentivos artificiais, tanto por meio do Estado quanto por criação dos donos do mundo aí. Eles operam através dos Estados de forma legítima, porque ninguém aceitaria um grupo de pessoas que você não conhece, que você não sabe, que você não escolheu de certa forma para comandar a sua vida, mas eles ainda assim controlam tudo, porque eles podem, porque eles têm o poder, eles criaram várias coisas. Eu vou chegar a fazer um vídeo sobre os donos do mundo também, está nesse meio aí, então eu não vou me aprofundar muito aqui sobre. Mas a parte entre homens e mulheres está separado, isso também causa a destruição da sociedade como um todo. Eu não ligo se a sociedade vai ser salva ou não, eu estou aqui apenas falando fatos para vocês de coisas que eu percebo.
Mas a sociedade vai acabar, cara. Homens e mulheres não se relacionando, eles não vão ter filhos. E não ter filhos é simplesmente extinção. Extinção de culturas, extinção de sociedades. Voltando aí para a Europa mesmo, quando não tem filhos. Vamos um pouco em Portugal, os portugueses originais mesmos, eles acabam tendo ali um filho por casal, enquanto os outros, pessoas que vão chegando ali, vão tendo 4. Você entendeu? Daqui a algumas gerações não vai ter mais portugueses mesmo, a cultura portuguesa mesmo foi deixada de lado, e isso já está acontecendo em todos os outros países também. E o Brasil, ele vai ser destruído por conta própria, tá? Homens e mulheres vão se relacionando, a economia do Brasil é uma economia pobre, que ela não consegue se sustentar por conta própria. Ah, mas o Brasil é um país muito rico. Sim, o Brasil ele tem muito dinheiro, mas o Brasil é uma economia pobre, baseada principalmente em produtos de exportação, como milho, soja e outras coisas. O Brasil, qual que é a palavra? Não é manufaturas. Eu lembrei que o Brasil é um produtor de commodities, ele não produz produtos manufaturados, que são os produtos industrializados. Agora veio aí que eu estava precisando lembrar. O Brasil é um país que produz muitas commodities, então o Brasil ele é um país, de certa forma, inicial. O Brasil é um país base para a economia funcionar do mundo, e ele não consegue produzir grandes riquezas para evoluir a si mesmo. Tanto que carro no Brasil é importado, o Brasil não tem uma fábrica de carros brasileiros, uma marca própria brasileira aí. Se tem, eu desconheço, tá? Se alguém souber uma marca do Brasil, me fale aí, mas eu não sei. A maioria é Chevrolet, Fiat, Honda, Toyota, são todas fábricas aí de outros países. O Brasil não tem uma marca de carros, o Brasil não tem uma marca de celulares próprios. A marca positiva do Brasil, mas é uma bosta de computadores. Eu acho que nem celular positivo tem mais. Se é que existir algum dia, aí eu tô delirando aqui, mas eu acredito que sim, eu já vi celular positivo. Eu vou até olhar aqui se existe isso. E existe mesmo, tá? Existe celular positivo, mas provavelmente deve ser uma bosta comparado com até mesmo Samsung, Moto G, principalmente o iPhone aí, que é uma das referências, que no Brasil o iPhone é sinônimo de status, uma coisa que pro resto do mundo é uma coisa de gente normal, gente CLT lá de fora tem iPhone, até um zelador consegue ter um iPhone, enquanto no Brasil é um sinônimo de status, um sinônimo de riqueza, uma pessoa ter um celular, porque um celular simples aí, o atual aí está na faixa dos R$8.000, vamos colocar que está 8 mil, provavelmente está mais ou um pouco menos, depende do lugar que você vai olhar, mas o iPhone 17 aí ele está mais do que 4 salários mínimos da população. Onde que uma pessoa que está endividada, porque o brasileiro, a maior parte dele está endividado, vai ter dinheiro para comprar um celular. Só se endividar mais ainda para ter o status de ter um celular muito importante. Só por aí você já vê a mediocridade do nosso povo. Então, você não adianta esperar mudanças disso aqui, tá? O Brasil não vai ser um país que vai melhorar. O Brasil não tem expectativa de mudança. E quando você coloca em perspectiva que homens e mulheres não estão se relacionando e não estão tendo filhos, e o país é algo totalmente controlado, o Brasil não é um país livre, você acaba tirando a criatividade do povo. Você vai ter menos pessoas criativas, e isso vai se tornando um país massa de manobra, um país onde as pessoas vão aceitar a ração para sobreviver, aquelas que sobreviverem, aquelas que são mais pobres, aí elas vão continuar procriando normalmente, porque essas aí não têm a consciência que a classe média tem. A classe média entende os custos de ter um filho, a classe mais pobre não, já que o prazer vem sempre primeiro, e não é por culpa deles necessariamente, mas por culpa de todas as instituições que não ensinam esse tipo de coisa desde cedo. O Brasil ele é péssimo em educação sexual, o Brasil é um país promíscuo, um dos mais promíscuos do mundo. Claro que o ser humano ele é promíscuo por si só, mas em algumas culturas do mundo elas proíbem esse tipo de coisa, elas limitam isso. Só existe país mais civilizado porque limitaram a promiscuidade. Quando você libera a promiscuidade, o país ou o mundo tende à ruína. Qualquer estado, governo, nação, ela tende à ruína se ela não for limitada sexualmente, tá?
Você pode ver casos aí até mesmo como Sodoma e Gomorra na Bíblia, até mesmo no Império Romano, onde que boa parte das coisas sexuais ali foram sendo liberadas e acabou que deu no que deu. Sociedade grega lá também, não lembro se é a de Esparta, agora não vou lembrar o nome exato, não, mas é onde que as mulheres poderiam fazer o que quisessem também. E acabava a sociedade, porque quando elas estão livres para fazer o que querem, simplesmente acabou. Os homens não vão ter poder nenhum, os homens não vão ter influência nenhum. Hoje, quem é o pai das mulheres não é o pai, que eu digo assim, o cuidador mesmo, não são os homens, são o Estado, a instituição governamental, ele é o que cuida delas. Então é ela que vai simplesmente obedecer o Estado, ela vai obedecer o Estado, porque é o Estado que é o cuidador, o benfeitor delas. Então, elas vão se afastar cada vez mais de homens. A sociedade brasileira ela está dividida em todas essas formas que eu falei, e você pode acrescentar outras aí, classe média e classe baixa, patrões e empregados, tudo no Brasil é uma guerra de classe. Quando você vem com uma ideia, muito provavelmente vai aparecer uma pessoa para contestar essa ideia, ela nem pensa pô, esse cara pode ter alguma razão, né? Como um post que o Formiga Operária fez lá no canal do Lion, mano, no último vídeo de Portugal. O Lion estava falando de Portugal, o Formiga Operária chegou a comentar lá que ele está fazendo uma mentoria para ajudar as pessoas a sair do CLT e empreender. Aí hoje eu tô vendo lá um comentário de um cara que fala: mas não é todo mundo que pode empreender, que se todo mundo empreender, empreendimento vai virar CLT. Porra, os caras estão preocupados achando que todo mundo vai pensar em empreender. Quem vai pensar em empreender, se salvar, é uma minoria. Essa galera do Brasil, ela é burra, ela não consegue pensar que as pessoas elas não vão conseguir se salvar por conta própria, porque elas não têm a capacidade, elas não foram ensinadas a serem salvas. Só vai ser salvo quem quer ser salvo, não é todo mundo que quer. As pessoas elas querem alguém que vai cuidar delas ali, a pessoa que vai simplesmente falar: seu problema aqui, eu vou te dar um peixe, você não precisa aprender a pescar, eu vou te dar os peixes, tá? É basicamente isso que o brasileiro quer, no geral, as pessoas, o ser humano quer, ele quer uma pessoa que vai entregar tudo para elas ali de bandeja, onde que elas não precisam se esforçar. Então, não vão ser todas as pessoas que vão ser salvas. E enquanto isso, né, já que todas as pessoas não vão ser salvas, só para vocês entenderem, a questão até mesmo aí do governo sustentar vão ser mais uma divisão, né, pessoas contra o governo, que eu acho que é uma das principais divisões que tem, porque o inimigo principal do governo somos nós pessoas, e o nosso principal inimigo como pessoas é o governo, que acaba destruindo todas as relações normais, já que eu falei que ele é uma entidade, posso assim dizer, tá? O governo hoje é uma entidade que pode tudo, mas é uma entidade antinatural, porque tudo que ele faz ali, de certa forma, vai acabar destruindo o mundo como a gente conhece. Então, a nossa principal luta vai ser isso aí. A gente, trabalhador aqui, que produz alguma coisa, vai ser sugado cada vez mais por esse Estado brasileiro, que vai tentar prover para o máximo de pessoas possível para manter tudo na ordem que eles querem. Enquanto isso, a gente vai ter que buscar o nosso próprio caminho, a gente vai ter que se salvar. A sociedade não vai se unir mais, é muito difícil acontecer algo para as pessoas se unirem, tá? Eu não vejo perspectiva nenhuma, não vejo nada assim que possa falar: não, as pessoas vão se unir por isso aqui para melhorar o país. Não vejo. As pessoas podem se unir umas com as outras agora para a Copa do Mundo, chega lá e fala: ó, bonitinho, camisa do Brasil, mas nem assim as pessoas estão se unindo mais, nem a seleção brasileira consegue ser meio que uma unanimidade entre as pessoas. Tanto que você pode ver que desde 2006, basicamente, 2010 ali, provavelmente deve ter sido uma das últimas, já que 2014 foi a Copa no Brasil e as pinturas de rua mostravam uma certa união do povo, uma certa orgulho de ser brasileiro. Hoje o brasileiro nem orgulho disso tem mais, e simplesmente não está errado em não ter orgulho de ser algo que não te agrega valor. Isso é até um assunto interessante de falar, sobre esse orgulho de algo que você não escolheu para ser. É a mesma coisa de você falar que tem orgulho de ser homem, as mulheres têm orgulho de falar que são mulheres. Isso, de certa forma, não faz sentido, já que você não escolheu isso. É algo que foi imposto a você. Você normalmente pode ter orgulho de coisas que você conquistou.
porque foi esforço próprio, mérito próprio, mas você ter orgulho de algo que você já nasceu meio que não faz sentido. Talvez possa fazer sentido para algumas pessoas, para mim isso não faz nenhum. Você ter orgulho de algo que já veio com você. A mesma coisa de eu falar que eu tenho orgulho de ter um cabelo liso. Eu tenho orgulho de ter tal altura, sendo que isso foi algo que é pré-determinado, a gente não tem controle sobre isso, mas a gente falar, eu tenho orgulho de ter conseguido comprar uma moto, não no sentido mais orgulhoso de colocar os bens acima de tudo, porque eu acho que isso também é errado, isso acaba te prendendo, você fica refém daquele bem material seu, tá? Quando você tem medo de perder alguma coisa, você não é dono daquilo, aquilo que é dono de você. Então, quando você tem, por exemplo, um carro muito caro e você fica com medo de andar em São Paulo, um lugar que rouba muito carros e rouba até mesmo motos, a cidade que mais rouba motos na América Latina é São Paulo. Então, volta aqui, em vez de carro ser uma moto, você ter uma BMW aí 1250, você ter orgulho da moto, mas você não pode andar na moto porque sabe que vai ser roubado. Você fica com medo disso e aí você acaba comprando ela e deixando na garagem, você acaba nem andando, você virou refém daquela moto sua, porque você não se sente nem livre mais para andar naquilo. O Brasil é esse tipo de coisa, não é a pessoa que está errada, mas normalmente o sistema que está errado. Pessoas contra bandidos, tanto os de terno quanto os da facção que estão no morro, que estão controlando tudo, a vida das pessoas. Então, são várias e várias camadas que você pode ir olhando, que tudo está dividido, bandido contra a polícia, o bem e o mal, até mesmo esse conceito que as pessoas definem bem e mal, uma religião com a outra, até mesmo no cristianismo e nos evangélicos, eles acreditam em Cristo como seu salvador, mas toda vez que você vê um post no Instagram sobre alguma religião específica dessas, não sobre Cristo, não sobre... até mesmo a Maria ali, mãe de Jesus ali, que os cristãos normalmente eles vão comentar amém, mas quando é um post criticando a outra igreja, sempre vai ter debate, são as pessoas estão brigando entre si ali no meio, quando que a salvação delas, né, elas acreditam na salvação delas ali, os católicos e os evangélicos, eles acreditam na salvação através de Jesus Cristo, em vez de eles estarem se unindo para pregar a palavra, para espalhar o evangelho, não, os caras estão ali brigando para simplesmente decidir qual a religião que está certa. Os caras ficam nessa aí, sendo que nenhum dos dois está seguindo realmente a vontade de Cristo, né? Então, várias camadas. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas sobre como que a sociedade está dividida, como que isso é um problema, mas eu acredito que deu para vocês entenderem. Eu quero que vocês comentem aqui também outras coisas que eu poderia ter falado, outras divisões que também está muito na cara para vocês aí. Esse aqui foi o primeiro tema, o primeiro vídeo desse canal. Agora faltam mais 9 temas aí para mim falar. Depois eu volto a fazer vídeos menores ou alguma coisa maior, mais coisas aleatórias. Esses 10 vídeos aqui primeiro, como eu disse, vão ser para dar uma analisada no geral da sociedade. Então, se você chegou até aqui, deixa o like. Não vou nem pedir para se inscrever muito, porque eu simplesmente não quero que esse canal cresça, mas se é da sua vontade de receber os vídeos aí dessa forma, aí, se inscreva para você receber. E valeu, até o próximo vídeo. Fui!